Senhoras e senhores, começamos então a nossa reunião de apresentação do WMB Clube. Eu sou o professor Fernando, para quem não conhece, tá? Hoje o que a gente vai fazer nosso foco principal é apresentar como tudo funciona para quem está chegando novo aí. Não sei se a Nath focou a tela para eu ficar grandão lá na gravação. Espero que sim. Você vai me dar uma resposta aí. Então, assim, para que a gente entenda como funciona o nosso clube, e até os que já vêm acompanhando a gente aí há mais de um ano, que eles entendam as novas, né? Os novos planejamentos aí. Legal, Nath. Como que a gente pretende trazer aí para o clube resultados, tá? E uma dinâmica para que todos consigam aproveitar melhor as nossas estratégias. Então, só para a gente lembrar, o mais importante, qual que é o objetivo do WMB? Por que a maioria das pessoas entram aqui? O nosso principal objetivo, guardem sempre isso, principal objetivo é ganhar dinheiro. A gente não está aqui para acertar mais entradas, para fazer mais pontos do que tal fulano, não. O objetivo é o quê? É eu chegar no final do mês e eu ter dinheiro na minha conta. Ou seja, eu, quando faço as operações, quando monto o planejamento, quando faço as entradas na sala ao vivo, tudo, quando alguém me pergunta que eu sento junto, a gente abre o Meet aqui e monta esse planejamento. Sempre quando isso acontece, a minha maior preocupação é que vocês terminem positivo no final do mês, tá? Desde que todo mundo esteja pagando o DARF, essa é a minha alegria, sinal de que o trabalho do clube está sendo bem feito. Então a gente não corre atrás de mostrar muitos resultados, fazer aquela propaganda de, vem para cá, porque aqui assim, a gente só ganha, não. O que interessa para mim é que vocês fechem positivo no final do mês. Porque isso vai deixar vocês felizes, vai fazer vocês pagar a mensalidade com o maior prazer do mundo, né? E continuar se divertindo com a gente aqui nos investimentos, tá? Então, o nosso principal objetivo é esse. Se o seu objetivo não é ganhar dinheiro, é só ver o quanto a gente acerta, de repente o clube nem é para você. E o que eu sempre digo, se no final do mês você não conseguiu, com o lucro daquilo que nós fizemos no clube, pagar a assinatura, o clube está caro, não compensa ficar. Tá? Então, acredito que ou a estratégia não está adequada para o seu perfil operacional, ou alguma coisa não está encaixada, então vale uma pesquisa de um novo clube, um novo grupo, para você se encaixar melhor, porque, na verdade, renda variável a gente tem que ganhar dinheiro e não babar ovo de quem está fazendo as coisas no mercado. Então, esse é o nosso principal objetivo, tá? Em relação às nossas estratégias, como que o clube opera? A gente trabalha da seguinte forma, com o comportamento do gráfico, eu sempre estou olhando o que o gráfico vai me responder, tá? Até brinco com o Rafa que está aí, que ele fala do Renko, sempre está falando do Renko para mim, eu falo que o Renko não tem emoção, né? O Renko é algo fixo ali, parece o Minecraft, né? Cheio de pixels, então não tem muita graça para mim o Renko, eu gosto de coisas com emoções, então para mim eu observo muito esse comportamento do gráfico. E eu aprendi ao longo de 13 anos, agora já vou para 14 anos de bolsa, né? Faz 13 anos que eu falo que eu treino 13 anos de bolsa. Eu sempre aprendi a enxergar como que o mercado está respondendo e eu me adaptei muito bem aos candles, ao movimento gráfico. Então eu olho muito sobre isso. Esse ano a gente vai trabalhar fortemente em cima dos cálculos que nós desenvolvemos no ano passado, os cálculos de frequência, essas frequências, como que elas vão funcionar, para que vocês não se assustem. Falar, o papel está subindo desesperadamente, o professor deu venda nele. Como que funcionam essas frequências? O que a gente observa no mercado? Muita gente trabalha no mercado e muita gente entra nas operações na euforia, ou seja, quando ele está fazendo aquela barra de força, todo mundo fala, puta, é um rompimento. A gente já discutiu isso bastante, né? 80%, 90% dos rompimentos são falsos, né? Então, quando o gráfico está subindo, que está indo muito forte lá em cima, isso pode ser uma realização, isso pode ser alguém tentando chamar atenção para uma compra e de repente vem aquela pancada, o pessoal realiza. Então, qual foi a ideia das frequências? Eu desenvolvi um cálculo com a ajuda do pessoal do clube aí também, pesquisando com esse, com aquele. Desenvolvemos um cálculo onde eu consigo enxergar que o mercado ele está, vamos imaginar uma compra, né? O mercado ele está comprando forte um ativo e vamos tomar pelo nosso exemplo, a gente compra lá uma ação. Qual que é o momento mais feliz? É quando a gente compra? Não, é quando a gente sai da operação, porque a gente está ganhando, né? Então, quando eu estou entrando no início de uma operação, quando eu estou entrando, vamos dizer assim, na tendência, eu tenho que acreditar que não só eu, mas um monte de gente, um monte de investidor também está enxergando que esse papel vai subir forte.
Eu tenho que acreditar que todo mundo está comprando porque a ação é uma boa ação. Qual foi a nossa ideia? E se ao invés de eu entrar na hora que todo mundo está forçando esse preço para subir, ou seja, que demanda investimento de capital, e se eu entrar na hora que essa galera está feliz? A hora que eles vão realizar? Essa é a ideia-chave da frequência. Então, por isso que tudo que sobe muito forte, eu estou vendendo ele lá em cima. Porque é lá em cima que eu vou pegar a alegria e não a euforia. Conseguiram entender como que funciona? Então, as frequências, elas trabalham desse jeito. Eu tenho pontos calculados, aonde o movimento vai chegar numa realização, tá? Então, eu tenho 2 pontinhos para cima, um que a gente chama de meia frequência e um que a gente chama de frequência cheia. E a mesma coisa para baixo. Se os vendedores estão fazendo força para vender, uma hora eles vão realizar. Quem vende, realiza comprando, né? Então, se ele desce muito forte, lá embaixo eu pego uma compra. E para mim não interessa se a ação vai subir 20, 30, 40%. Eu quero pegar aquela realização e acabou o meu dia. Isso faz o quê? Faz com que a nossa estratégia não dependa se a bolsa está num bom momento, não depende se a economia vai bem. Eu só quero fazer aquele movimento do gráfico. Ou seja, não vou mais ficar preso em movimentos assim, tá numa tendência, puta, agora caiu, eu fiquei lá preso. Estou preso em Magazine Luiza em 24, então agora eu tenho essa oportunidade de fazer algo mais rápido, indiferente se o mercado está bom ou ruim. Se ele está caindo, eu vou operar na ponta vendida. Se ele está subindo, eu vou operar na ponta comprada e vice-versa. Então a gente não está mais com uma estratégia atrelado à questão econômica, ou seja, se a bolsa sobe, então vamos comprar porque assim, se a bolsa cai, vou fazer isso porque está barato. Não, eu estou atrelado ao movimento gráfico, aonde quem vendeu muito forte vai botar dinheiro no bolso comprando, eu vou entrar na compra nesse momento. Quem comprou muito forte vai botar dinheiro no bolso vendendo, eu vou entrar nesse momento. Então, não estamos mais trabalhando na euforia, estamos trabalhando no que eu chamo de alegria, onde o pessoal ganha dinheiro, tá? Então, as frequências elas vão trabalhar desse jeito. É por isso que a gente está sempre esperando um ponto fora do preço para pegar essa ordem e voltar. Muitas vezes, né, às vezes, se eu estiver mentindo, alguém me corrija, a gente pega, eu até brinco, falo, a gente pega as entradas no zóio da goiaba, o que é? No ponto exato onde ele faz a última realização para descer, pega lá os 20 centavinhos, 40 centavos e tal, e acabou. A gente pega esse ponto exato. Por quê? Porque ele é calculado, ele não é, eu não adivinho o ponto de entrar. Existe um cálculo, eu faço isso, menos aquilo, a gente multiplica por isso, divide por tanto. Existe um cálculo para isso, tá? Então, esses cálculos de frequência são possíveis pontos de exaustão baseado no comportamento do ativo, e também o que a gente está usando é análises fundamentalistas, não em relação a, vou explicar, análises fundamentalistas considerando planejamento, conceito e rentabilidade das empresas, tá? Essa parte da fundamentalista, ela só aparece nos nossos planejamentos por causa das criptomoedas, tá? As criptomoedas, elas não têm um histórico ainda tão relevante, tá? Muitas ainda com menos de 10 anos, então não tem um histórico tão relevante. Então, o que a gente faz? Quem me ajuda bastante nas cripto também é o Rafa, que dá um suportezinho aí para mim. O que a gente faz? A gente observa o projeto dessa criptomoeda, ela está envolvida no quê? Né? O que isso vai refletir lá na frente? Então, isso é o que a gente está chamando de análise fundamentalista, que é o planejamento futuro das criptomoedas, que na segunda-feira eu pretendo talvez fazer uma live, de novo só fechada para o clube, porque eu já tenho aqui, a carteira anual já está separada, olha aqui, está até separado no post-it aqui, a carteira anual das ações para soltar segunda-feira, já no domingo já vem no caderno de estudos, e na segunda-feira eu estou com um baita de um problema, eu separei 23 projetos de criptomoeda, já selecionei os 10 mais, tá? E vou estar discutindo com vocês todos os 23 na segunda-feira também, falando sobre as cripto, que é um belo do investimento aí, um mundo novo apresentado ao professor por esse rapazinho bonitinho aí que se chama Rafa Alves. Demorou um tempo para a gente estudar, para ele me convencer, mas chegamos aos finalmente, né? Pessoal, chegamos a outro ponto importante também. Agora nós temos 3 modalidades no clube, tá? 3 modalidades envolvendo swing trade, day trade e o clube prime. O swing trade nada mais é, a gente só separou o clube porque assim, tem muita gente que só quer saber do swing trade, tem gente que só quer saber do day trade, então a gente meio que deu uma separada nesses 2 públicos, porque às vezes informação de day trade não favorece nada para quem só faz swing,
então ficava com o Telegram cheio de mensagens, né? Então, como que a gente separou? Primeiro, a gente dividiu em swing trade as pessoas que vão ter, o pessoal que não consegue acompanhar o mercado diariamente, né, que quer fazer um investimento de capital, deixar ele lá e depois aproveitar o melhor movimento. Essas informações de swing trade, não se assustem. O professor não está fazendo swing trade. Não, as informações serão postadas, lógico, seguindo as nossas estratégias, no final do dia. Lembra que eu falei? Swing trade, a gente espera a confirmação do gráfico no final do dia e faz a postagem. Então, quem está operando somente swing trade, ou vai se guiar pelo caderno de estudos, com o relatório, o resumo da semana, ou a partir das 4 horas, 3h30, por aí, né? Finalzinho já de pregão, hora de movimentação de swing trade, é o horário que a gente vai estar postando as entradas de swing trade. Então não adianta você olhar de manhã, que de manhã provavelmente não vai ter, a não ser que o movimento seja muito forte, que nem hoje de Taesa, né? Então, swing trade, a partir das 4 horas da tarde, a gente já começa com essas informações. E quem também está no grupo Swing Trade recebe o caderno de estudos e todas as carteiras do clube. Quando eu falo todas as carteiras, eu estou falando de carteira semanal, carteira mensal, carteira de small cap, carteira de BDRs e a famosa carteira de cripto, seja ela mensal ou anual. Recebe tudo isso. Quem faz assinatura a partir deste ano, somente de Swing Trade, paga R$ 59,90. Só do Swing Trade, recebe só isso que eu acabei de falar, ok? O day trade, quem faz assinatura de day trade, acompanha a sala ao vivo com o mercado de índice dólar de segunda, quinta e sexta, das 9 às 11. Eu sou o cara que fica lá falando desesperadamente os pontos de entrada. E todos os dias também acompanho o day trade de futuros, das 9 às 17. Tá? Sendo que, ao vivo, eu só consigo fazer de segunda, quinta e sexta, não é por causa do tempo agora, é por causa da voz. Eu não consigo ficar narrando tudo isso, né? Narrando 5 dias direto, 6 horas por dia aí, a bolsa, né? Eu não tenho nem tanta piada para isso ao longo desse tempo. Mas então a gente fica fazendo 2 horas por 3 dias, mas todas as entradas de futuros a gente segue ainda orientando ao longo do dia lá pelo Telegram, tá? Então, vamos considerar que sala ao vivo seria das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, presencial, segunda, quinta e sexta, comigo das 9 às 11, ok? Essas operações de day trade em ações são com planejamento pré-definido, que é o que a gente vai discutir depois, na hora das perguntas. Então, você acompanha a sala ao vivo, acompanha o mercado de índice em dólar, acompanha o mercado de ações, acompanha o professor, acompanha tudo isso daí. Quem faz a assinatura somente do day trade, R$ 119,90. Somente do day trade. Ok? Quem faz a assinatura do Prime? Lembrando que, por consideração a todos os assinantes aí do clube, quem está com a gente há mais de um ano, né? Quem fez as assinaturas do clube até 31/12/2021, automaticamente já é Prime no nosso clube, ou seja, se você está desde lá de antes, você já é o Prime. O que o Prime recebe? Tudo isso que eu acabei de falar. Tudo que é do day trade você recebe, tudo que é do swing trade você recebe, só não recebe as minhas heranças, né? Porque isso é só coisa de família. Mas tudo que é do pacote de day trade, vocês já estão incluídos. Só tem a atualização da assinatura, que vai para R$ 59,90. Então, quem estava com R$ 29,90, quem estava com R$ 39,90, só vai ser atualizado para R$ 59,90, mas tem os planos aí semestrais e tudo que o pessoal já aproveitou no finalzinho de ano, já garantiu o desconto aí. Então, diferença do Prime para agora e a diferença do Prime para quem já era do clube. Quem entrar a partir deste ano de 2022 vai pagar R$ 159,90 pelos dois, pelo Prime. Quem já era do clube em 2021, só os R$ 59,90, ou seja, já economizaram R$ 100 aí, né? Então, essa é uma vantagem para continuar aí com o Prime. Então, vocês já observaram que o grupo lá mudou, né? Nós estamos com o Prime. Esse conteúdo ele foi todo atualizado depois de 6 meses de pesquisa sobre outras salas que entregam metade daquilo que a gente entrega, com às vezes um pouco menos de resultado do que a gente entrega também, e cobram 5 vezes mais. Então a gente viu que nós estávamos defasados no mercado. Então essa atualização financeira veio devido a esse motivo, tá certo? Não que a gente é melhor do que outros, mas que R$ 59,90 nós entendemos que seria uma valorização do nosso trabalho, tá? E quem continuou no clube com a atualização, né, que subiu um pouquinho, dobrou a mensalidade, vamos ser justos, nós consideramos que realmente acredita no nosso trabalho e que gosta daquilo que a gente faz. Então, muito obrigado a todos que continuaram
e garanto a vocês que 2022 será um ano fora do normal em relação aos gains. Tá certo? Muito bem, cadernos de estudos. Vamos dar uma olhadinha no caderno de estudos. Vou compartilhar com vocês como que ele vem agora. Pessoal que é novo, pessoal que ainda não conhece o caderno de estudos, até o pessoal antigo que não se adaptou ao caderno de estudos. Vamos fazer uma leitura rápida dele para vocês entenderem. Todo domingo, após as 18 horas, normalmente eu faço isso mais cedo, né? Telinha compartilhada aí com vocês. Opa! Normalmente eu faço isso mais cedo, mas fica combinado que sempre será após as 18 horas, tá? Eu envio para vocês no domingo um PDF chamado Caderno de Estudos. Ali estão todos os nossos planejamentos daquilo que a gente vai fazer durante a semana, das nossas carteiras, o acompanhamento. Tudo segue no Caderno de Estudos, que é enviado no domingo. Esse caderno de estudos você encontra que tudo que a gente informa não é a recomendação, cada um faz pela sua responsabilidade, tarará, tarará, isso todo mundo tá careca de saber, né? Que é aquela coisa, se você acha que eu sou responsável, se tiver alguém eu quero parte, tá? Não vai me culpar só por causa do loss. Me dá uma parte se tiver alguém. Então, cada macaco no seu galho. Frasezinha do Cortella, e aí você passa aí por alguns... A gente começa com os planejamentos de mercado futuro, tá? Aqui tem um descrito sobre o que a gente faz. E essas aqui são as estratégias para você estar usando dentro da sala ao vivo ou operando dentro das nossas estratégias ao longo do dia. Você tem a parte de futuro, do índice futuro e do dólar. O que a gente trabalha no índice? Quem trabalha como scalper no índice, usando a partir de 3 contratos, você vai ter um alvo, você pode se programar para sempre pegar 100 pontos com um stop de 200. Essa estratégia ela vai funcionar como? Tendo um volume de operações de até 80 operações no mês, tá? Ou seja, quem é scalper vai fazer em média aí 4 operações por dia, tá? E você precisa ter uma taxa de assertividade acima de 70%. Se você fizer isso, o seu lucro médio projetado, ele também é a partir de R$400, ou seja, um lucro de 4% ao mês. Capital inicial que você precisa para manter essa estratégia funcionando é de R$9.600. Ok? Então, se você vai ser um scalp para usar essa operação, este daqui é o recomendado de você ter na conta, 9.600, e acertando mais de 70%, ou seja, a cada 10 operações você acertar 7, no final do mês a sua conta ela vai fechar no mínimo com R$400. Tá? Se você é uma pessoa mais conservadora, vai operar com um contrato, ter um alvo de 350 pontos para um stop de 200. Porém, sempre que esse alvo ir a 100 pontos, o seu stop por obrigação tem que vir a 0 a 0, a operação já fica sem risco. Para que essa operação funcione, você vai precisar também de um volume de operações de 80 operações no dia, ou 80 operações no mês, 4 por dia. A taxa de assertividade ela é muito menor, você precisa acertar 40%. Vou repetir. Você precisa acertar 40%, ou seja, de cada 10 entradas, você precisa acertar 4. 4 entradas. Se você fizer isso, no final do mês, o seu lucro projetado, ele é a partir, se você conseguir 40% de acerto para frente, o mínimo que você pega é R$380. E para manter essa estratégia funcionando na sua corretora, você precisa ter R$3.200. Um contrato, 350 de alvo, 200 de stop, 80 operações no mês, acertando 40%. Eu estou dizendo acertando, não estou dizendo errando. Tem que errar 60%. Errar mais do que acertar. Acertar 40%, você ainda assim já sai com R$380. Acima de 40%, lógico, vai sair com mais dinheiro. Os contratos agressivos de índice, a partir de 5 contratos, alvo de 500 pontos, stop de 200 também, 0 a 0 quando bater 100 pontos. Primeiro contrato sai com 100, já é a teoria do scalp. Segundo contrato com 200 e os últimos 3 contratos com 500. Lembrando, sempre que houver uma estratégia de parcial, o maior número de contratos é sempre o último alvo. Se você sair com o maior número de contratos no primeiro alvo, 2 stops já come o seu lucro, então ele não vai servir tanto aí. Então, o maior volume de contrato é sempre no último alvo. Se você usar essa estratégia aqui, fizer 60 operações, 3 por dia, né, porque o alvo ele é maior de 500 pontos, 3 operações dessa por dia, acima de 50%, a cada 10 entradas que você fizer, se você acertar só 5, o seu lucro médio projetado no final do mês é de R$3.000. E o capital recomendado para sustentar toda essa operação é de 12 mil. Ah, professor, como é que você sabe que o capital é isso para sustentar a operação?
Porque se você tomar 100% dos stops, é isso que você vai gastar. Até hoje eu não tive nenhuma pessoa assim tão empenhada em tomar todos os stops que gastou tudo isso, tá? Não sei se vai ter alguém, mas esse é o capital total se você tomar todos os 60 stops, tá? No dólar é a mesma coisa. Quem trabalha com scalp, eu recomendo que trabalhe com 5 contratos e pegue 2,5 pontos para 5 de stops. Terá que fazer 80 operações, também ter uma taxa de assertividade acima de 70%. Se você fizer isso no final do mês, você sai com R$800 a partir de 70% de acerto. Capital recomendado 20 mil, já é uma estratégia pesada, tá? Depois a gente pode fazer com um contrato. O nível conservador, 5 de alvo para 5 de stop, stop em 0 a 0 quando bater 5 pontos. Espera aí. Se eu vou pegar 5 pontos de alvo, para que eu vou jogar o stop no 0 a 0 se bater 5 pontos? Ah, se ele for em 5 pontos e não tirar a sua ordem e voltar, pelo menos você não perde nada, tá? E às vezes pode acontecer. Hoje aconteceu, né? Não tirou minha ordem de 5 pontos, voltou no 0 a 0, só que eu estava com outra estratégia, né? Então, 5 de alvo para 5 de stop. Também eu tenho que fazer 4 operações por dia. Se eu acertar 60% de cada 10 operações, eu posso acertar 6 e errar 4. E eu passo a ter no final do mês um lucro de R$640. E para ter isso, eu preciso de R$4.000. Já é uma estratégia viável para muita gente. Certo? Só um minuto, pessoal. Pessoal, só um minutinho. Vou pedir um segundinho para vocês já volto. Pessoal, mil desculpas. Voltei. Mil desculpas. Entrou a mariposa e o Pedro tem um pavor de mariposa aqui. Mil desculpas mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Então, a estratégia conservadora. Na estratégia agressiva, a partir de 5 contratos. Por quê? Porque aqui vai envolver parcial. Eu tenho alvo de 10 pontos, alvo de 5, tá? E o stop em 0 a 0 quando bater 5 pontos. Primeiro contrato, ele vai sair na parcial com 2,5 pontos. Segundo contrato, ele vai sair na parcial com 5 pontos. E os últimos 3 contratos sairão lá em 10 pontos. Nossa, fiquei cansado de correr atrás da mariposa aqui. Para que essa estratégia funcione, eu preciso de um volume de operações mensais. É um volume de operação mensal de 60 operações, ou seja, 3 por dia. A minha taxa de assertividade, 50% de acerto. Eu tenho que acertar somente metade. Se eu fizer 60 operações, eu tenho que acertar 30. O lucro médio projetado para essa estratégia é de R$2.400 e eu preciso de um capital de R$15.000. Professor, como é que você chega nesses cálculos? Através dessa planilhinha, que eu já apresentei várias vezes em vários cursos, para várias pessoas. Como que ela funciona? Eu vou usar um contrato do índice. Se eu for atrás de 700 pontos para 300 pontos de stop, eu fizer 40 operações no mês, 2 operações no dia, eu preciso de um capital de 2.400. Por quê? Porque é referente a tomar todos os 40 stops. Se eu conseguir manter essa estratégia, né, se eu fizer 2 operações por dia, conseguir os 700 para 300 de stop, a partir de 30% de acerto, eu já não perco nada, mas também não ganho. A partir de
31, né, no caso, né? Porque com 40% eu já chego a 640. E se nessa estratégia eu conseguir um resultado que é o que a gente mantém, que é essa faixa do clube aqui, ó, de 60 a 80%, tá, de assertividade, eu tenho um lucro de 1.900 a 3.200. Se a gente pegar o exemplo do dólar, né? Se eu usar um contrato de dólar para... Qual foi a estratégia que a gente tentou mencionar lá? Cadê? Aqui. Foi nessa conservadora? Não, foi no... Puxa, esqueci. Bom, é através dessa planilha aqui, tá? Porque agora eu esqueci qual que era que eu ia ver. O dólar é a mesma coisa, ó. Um contrato. Essa daqui eu vou falar da estratégia Prime, por isso que ele está até aqui, né? As 3 estratégias. Essa estratégia Prime é uma que eu venho utilizando já há bastante tempo. Até comentei com o Rafa lá no clube aquático que a gente foi. Essa estratégia ela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai chamar ela de estratégia controle. Por quê? Porque eu vou segurar essa operação. Então, no dólar, eu vou trabalhar como? Que é o que eu fiz hoje. Eu vou ter um alvo de 20 pontos no dólar. E eu vou ter um stop de 7 pontos. Ou seja, se ela cair mais do que 7, não me interessa manter aquela operação, eu vou procurar outra. O stop vai para o 0 a 0 quando bater 10 pontos. Para que essa estratégia funcione de uma forma bem legal, eu preciso ter 40 operações no mês, ou seja, 2 por dia. A taxa de assertividade é a partir de 30%, pessoal. Por que eu estou ressaltando essa taxa de assertividade? Imagina você. A gente sempre fica preocupado em tomar o stop. Não, puta, eu tomei stop. Nossa, hoje eu tomei 3 stop. Nossa, meu stop de novo. A ideia é fazer com que essa preocupação do stop seja controlada. Ou seja, se eu sei que o dólar ele se movimenta muitos pontos por dia e é possível pegar 20 pontos, se eu fizer a cada 10 operações, se eu acertar 3, eu ainda fecho positivo no mês. Essa é a estratégia que nós usamos no clube. Assim, eu sei que o stop é possível de acontecer, nada é 100%. Só que eu preciso saber quantos podem acontecer. Se o stop estiver dentro do meu gerenciamento, dane-se que eu tomei o stop. E eu sei daquilo, eu sei que ele vai acontecer. E eu sei que eu vou controlar isso acontecer. Então, por isso que a gente sempre fala, se eu entender como que funciona administrar o movimento do mercado futuro, vai ficar mais fácil de eu controlar e vai ficar mais fácil de eu não me surpreender e ficar decepcionado com o stop. Porque tem gente que entra em desespero quando toma stop. Né? Fala, professor, mas eu já cheguei, muita gente chegou a falar isso para mim. Eu vejo que você toma stop, você dá risada, você fala, claro, eu sei que é possível tomar. E eu sei que está dentro do meu gerenciamento. Então, se eu souber disso, fica mais fácil de controlar, tanto emocional quanto racional, né? E é isso que está em destaque aqui, ó. Vou operar com um contrato de dólar. A minha estratégia envolve buscar 20 pontos para 7 de stop. Nós não subimos 23 pontos hoje? A hora que nós vendemos lá em cima, ele não desceu mais de 20 pontos, é que eu fui pego eu falei até pro coisa lá sair nos 9 pontos, mas desceu, seriam 2 operações de 20. Já aconteceu. Ah, mas tem que acontecer todo dia? Não, caramba, tem que acontecer o quê? Ó, a partir de 30%, eu preciso fazer 12 dela. E posso tomar 28 stops. Muito mais stops do que o gain. Se eu fizer isso, ainda sai com R$300. Se eu manter a média dessa estratégia do clube, que é acertar entre 70% e 80% do movimento, com um contrato, olha a faixa de ganho que eu tenho, já tirando imposto, já deduzindo imposto, ó, de 3 a 4 mil. E eu preciso ter 2.800 na conta. Então, ó, a hora que vocês receberem o caderno de estudo, pensa nessa estratégia aí, tá certo? Ela vai toda explicadinha, toda bonitinha. Pensa nela, mesma coisa do índice. Estratégia das ações, a mesma coisa. A gente trabalha com as frequências. Como que funcionam essas frequências? Olha lá o gráfico aqui, ó. Ele sobe muito forte, o pessoal, opa, barra de rompimento, vai continuar. Olha a frequência calculada lá em cima, na linha preta. Aonde que ele pega a venda? Venda forte, isso é o que a gente chama de frequência cheia. Essas pontilhadas é o que a gente chama de meia frequência. Existem ações que só andam na meia frequência. Existem ações que andam na frequência cheia. Normalmente, quando a gente faz uma compra ou uma venda na meia frequência, desde que o meu stop fique fora da frequência cheia, tá valendo entrar na meia, né? Ou eu posso esperar para pegar ele na cheia, né? Ó, até rimou, né?
Então, eu sempre vou ter esses pontos calculados. Ah, como que é o ponto calculado? Porque esse ponto ele calcula qual é a média de movimentação do ativo. Ou seja, neste caso, em o GPA, a frequência ela sabe o quê? Que a GPA ela pode oscilar entre 14,91 e 14,17 e foi feita a oscilação dentro desse preço. Ah, mas é sempre que isso acontece? Não, porque nada é 100% assertivo. Pode ser que um dia alguma ação estoure a frequência e a gente acha que é venda e de repente ela sobe, como hoje em Brasil Foods, como na SLC. Elas tocaram a frequência cheia, mas estouraram a frequência, subiram mais do que o comum. Né? Então, isso também acontece. Mas, em 80% das vezes que a gente faz, a frequência cheia funciona muito bem. Ou seja, de cada 8 entradas, 2 vão falhar, mas 8 vão dar certo. Tá? As estratégias, então, de frequência, elas funcionam isso. Nós temos um cálculo baseado em cima de 1.000 contratos, tá? O primeiro alvo, ele sempre vai em busca de 20 pontos, o segundo sempre em busca de 40, o terceiro em busca de 60, e o nosso stop padrão é de 40 centavos. Eu estou dizendo que essa estratégia é uma estratégia padrão, tá? Ah, professor, eu gostei da estratégia tudo, mas eu tenho algumas ações que eu gosto só de fazer. Eu não gosto de operar varejo, eu não gosto de operar siderúrgicas, gosto de operar o pessoal do petróleo. Vamos pensar uma coisa. Se a gente já está mandando um ponto de entrada na frequência, se você só vai fazer aquela operação, às vezes, para uma ação de petróleo que tem um TR que movimenta muito mais forte, o stop de 40 centavos é pouco. Você pode usar ao invés de 40, 80, né? E trabalhar só com aquela operação. Foi a orientação que eu passei para o Caco. Ele adorou Suzano. Falou, as frequências da Suzano são fantásticas. Quando pega nas frequências de cheia, tanto de compra quanto de venda, o movimento é perfeito. Eu falei, então, vamos fazer um estudo. Vamos ver da frequência cheia, quando ele passa para cima, quando ele estoura a frequência, ele chega até quanto? Descobrimos que a Suzano, toda vez que ela estoura a frequência cheia, ela sobe no máximo 67 pontos. Ela não passa disso. Então, vou colocar um stop de 80. Por quê? Porque se ela voltar, eu posso terminar o dia no 0-0, ou então se ela despencar com tudo, eu tiro um bom dinheiro. E feito esse estudo foi onde ele pegou, que ele botou a fotinha que ele pegou 3 mil reais. Né? Vendeu 1.000, ela desceu com tudo. Né? Vendeu 1.000, não, acho que vendeu 3 mil, né? Das ações. Ela desceu R$1, pegou 3. Então, isso demais. Mas assim, não sou eu que vou falar individualmente qual ação que tem que pegar. Cada um tem que saber qual ação que movimenta melhor dentro do seu perfil, tanto emocional quanto financeiro. Né? Não adianta você sortear as ações que a gente manda e falar, vou nessa daqui. Não. Qual mercado que eu mais conheço? Qual ação que eu mais conheço? Aquela de maior volatilidade. Aquela que realmente está com preço esticado ou que está caindo muito. Né? O mínimo de conhecimento. Aqui estão as configurações também, tudo isso está no caderno de estudo, vocês vão receber domingo, tá? Aqui estão as configurações para as ações, então as ações a gente tem essas 3 parciais aqui. Na primeira parcial, quem está com, vamos imaginar 1.000 contratos, tá? Na primeira parcial, com 20 centavos que a ação andou, já sai 100 contratos. Depois, com 40 centavos, já sai 200 contratos. E lá embaixo, no alvo 3, com 60 centavos que ela já andou, sai os últimos 700 contratos. Lembrando, no último alvo sai sempre o maior. Professor, por que ela está assim? Porque toda vez que ela bate o último alvo, a gente ganha R$550. Tá? Pegando as parciais todas, somando, vai dar em torno de R$550. E se a gente tomar um stop, a gente toma um stop de 400. Ou seja, o nosso ganho, mesmo em parciais, é bem maior do que o valor do stop. Então, se eu entrar em uma ação, que ela andar os 3, que ela ir no alvo 3 e entrar numa ação que ela tomar stop, eu ainda saio positivo. Lembrando que a nossa ideia é que vocês saiam positivos. As estratégias de break-even, toda vez que ela chega a 20 centavos, vocês vão programar ela para ir a 2 centavos do preço. Por quê? Porque se você colocar no 0-0, se ela pegar o alvo 1 e ele ir para o 0-0, se essa ação voltar, pode dar um spread e você ainda receber e ficar negativo, né? Porque ela pode, porque na hora que as ordens de stop são ordens stars, elas só são disparadas na hora que o preço chega no preço do stop, né? No preço do alvo, no preço do stop. Elas são ordens starts, ordem a mercado. Pode ser que deixe um spread, então você colocou lá para sair em R$10, pode ser que não tenha 700 contratos, né, nos R$10,
e ela sai a 9,98. Então você pega 2 centavinhos de spread e fica um saldinho negativo lá. Você estava ganhando os 100 contratos, acaba fechando aí não tão bem. Então sempre bote 2 centavos, porque aí a hora que der os 20 centavos, ao invés de ir para o 10, ela vai para o 10,2, né? Aí se der o spread, pelo menos é 0 a 0, tá? Para quem gosta de trailing stop, tem uma outra estratégiazinha aqui também que você pode configurar. Sempre que ela bater o alvo 2, que bater 40 centavos, o trailing stop já vai automaticamente para o alvo 1, já vai lá para o 20 centavos. E cada centavinho que ela subir, o trailing stop vai subindo também, já garantindo, chegando no alvo 2, que o seu stop já esteja no alvo 1. Tá? As estratégias também para você configurar o dólar, para configurar o índice, já estão todas aqui. Isso daqui para quem usa 3 contratos. Quem usa um contrato pode configurar assim também, porque já vai dar no último alvo, que é o alvo de 20. Essa estratégia aqui é a estratégia Prime. Tá? Quem tiver dificuldades de configurar, pode me chamar que não tem problema. Carteiras do clube. Essas carteiras aqui vocês vão se orientar da seguinte forma. Essa é a parte mais importante, porque vocês vão receber isso daqui no domingo, vão dar uma olhada e vão se programar para a partir de segunda-feira fazer as entradas. Então você recebe a nossa carteira anual. Eu vou colocar aqui 10 ativos, a região de entrada dela, o alvo que ela pode alcançar, em que momento você vai colocar essa ação no 0 a 0 e qual o alvo final e o valor do stop. Tá? E automaticamente ela vai mostrando a rentabilidade aqui ao longo dos dias, dos meses e ao longo do ano. Né? Carteira anual de criptomoedas, também vou colocar as 10 moedinhas aqui, com os preços de entrada, os alvos, tudo certinho, bonitinho. Tá? Carteira semanal, pessoal, como que vamos trabalhar na carteira semanal? Todo domingo você vai receber 5 ações com o valor que você pode entrar nela. O alvo a gente chama de alvo único, porque carteira semanal eu preciso pegar o dinheiro rápido, eu não posso ficar segurando muito tempo, porque de repente a gente já tem na quinta-feira e às vezes na sexta-feira notícias importantes, então segurar essas ações por muito tempo pode não ser um negócio bacana. Quem quer se arriscar para o alvo 2 vai ter orientação de 0 a 0 aqui também e o valor de stop. Como que se trabalha de uma forma bem bacana na carteira semanal? Você tem a expectativa de alvo final e a expectativa de risco da carteira. Ou seja, por mais que você tome alguns stops aqui, se a expectativa chegar no gain, pode derrubar a operação inteira. Do mesmo jeito que você tem lá 2 ações positivas, mas 3 caíram muito forte e já chegou no risco da carteira, pode derrubar também, porque as outras 2 podem vir abaixo. Então, os stops da carteira semanal, a orientação é que vocês sigam o coletivo. Deu gain total, ou seja, a soma dos 5 movimentos, chegou no gain total, pode derrubar a carteira completa. A soma dos 5 movimentos, deu o stop da carteira total, pode derrubar o movimento. Às vezes vai ter ações positivas e já dando saída da carteira. Então a gente derruba mesmo assim, um pelo outro. Tá certo? Do mesmo jeito, o gain. Carteira semanal, a mesma coisa. A gente vai demonstrar aqui 5 ações com valor de entrada, com valor de alvo, tudo certinho, bonitinho. Mesmo esquema. A expectativa que a gente espera ganhar no mês e o risco calculado que a gente também vamos colocar assim, deixa de exposição para tomar de stop, tá? Então, mesma coisa, se em 15 dias já chegar no gain da carteira, mas tem 3 ações que não foram no alvo, mas se chegou no gain da carteira, já é autorizado a derrubar a carteira por completo, tá certo? Mesma coisa do stop. Eu tenho 2 ações que está positivo e as outras caíram e já está no risco da carteira, então, acaba com tudo, assume o prejuízo. Carteira de small cap são aquelas carteiras... falando nisso, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Carteira semanal, né? Aqui em cima também está descrito. É composta de 5 ações, a nossa meta de 3% na semana. Tem uma referência de 300 papéis por entrada, desde que esses 300 papéis não ultrapassem um saldo de 50 mil. Tá? Esse é o limite que nós vamos estar usando. Essa carteira semanal, ela atende o perfil do investidor que quer girar o capital rápido, quer fazer dinheiro rápido, não ficando mais do que 5 dias posicionados. Então, se você tem esse perfil, a carteira semanal é recomendada para você. A carteira mensal é a mesma coisa, 5 ações, começa no início do mês, né? Termina ou com alvo coletivo ou com a saída manual no final do mês, tá? A meta dela, o objetivo é conquistar 5% ao longo do mês. O capital é trabalhado em 20% de distribuição, ou seja, eu vou pegar os 5 ativos. Meu capital é de 50 mil,
que a gente vai calcular em cima de 50 mil, e vou distribuir 20% desses 50 mil em cada ativo. Ah, esse dá para comprar tanto, 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 esse dá para comprar tanto. 20%. Antigamente a gente usava 300 papéis para cada um. Agora não, a gente vai usar o capital completo, 20% em cada entrada. Tá? Essa carteira vai atender o perfil do investidor que não consegue acompanhar o mercado diariamente. Então, se você consegue acompanhar, eu sugiro você fazer a semanal. Se você não tem tempo para acompanhar a sala ao vivo, não tem tempo para acompanhar o mercado diariamente, carteira mensal é o mais indicado para o seu perfil de investidor. Só observar aí o movimento que ela faz. Carteira de small cap, composta por aquelas ações não tão badaladas aí da bolsa, mas com grande potencial de alta, tanto que a meta dela é de 7% no mês. Tá? São as ações que podem voar ao longo do mês aí. Composta por 5 ações. As entradas, a carteira ela é atualizada de 15 em 15 dias, então ela não é atualizada de semana, né? Não é semanal, ela é de 15 em 15 dias, tá? Também segue a expectativa de alvo coletivo com stop coletivo, mesma coisinha, sem problema nenhum. Porém, ela é um capital menor, eu considero 25 mil reais para a carteira de small cap, 20% distribuído nas 5 posições. Então, se você acha que a carteira mensal é um valor muito alto para fazer as entradas, a small caps, de repente, pode ser o seu perfil. Olha lá, essa carteira vai atender o perfil do investidor com pouco capital e que busca ações de empresas pequenas com grande potencial lucrativo. Lembrando que quando a gente fala ações de empresas potenciais, elas podem tanto subir muito, como não fazer nada, como também cair muito. Tá? Lógico que eu não vou recomendar a Doma nem a Oi, né? Então, mas fiquem atentos às small caps. É um negócio bem bacana, tá? Carteira de BDR, BDR é a mesma coisa, ó, vocês podem ver que é padrão, né? Tem alvo 1, tem 0 a 0, tem alvo 2, tem stop, tudo certinho. Segue alvo coletivo, segue stop coletivo. Carteira de BDR são 5 ações, também vai ser quinzenal, de 15 em 15 dias a gente troca ela, a não ser que bata stop ou alvo antes disso, tá? A meta dela é de 10% ao mês. Carteira de BDR é 10% ao mês, ou seja, pode dar 5% na primeira quinzena, 5% na segunda, tá? Então, o objetivo é fechar ela com 10%. 10% a gente bate a meta. Capital de 50 mil, porque as BDRs não são baratinhas, tá? 50 mil também é o que a gente vai fazer os cálculos. 20% distribuído em cada ação. Essa carteira atende o perfil do investidor que busca diversificar os investimentos e não quer expor o seu capital no risco nacional. Vamos ter também uma carteira mensal de criptomoedas, ou seja, a cada 5... Detalhe, professor, mas por que carteira mensal de cripto? Ainda continuaremos no day trade com os estudos, né, do day trade das criptomoedas, você pode fazer pelos estudos lá tudo, mas a gente vai determinar uma carteira. Por quê? Porque eu observei o seguinte, o day trade nas criptomoedas, a menos que você pegue mais de 10% na criptomoeda, a taxa vai comer um pouquinho do teu lucro. E esse lucro, ele pode ser legal, mas na hora que você volta ele para a conta, que desconta as taxas, ele pode não ser tão bacana. As taxas das criptos não são assim tão animadoras. Então, swing trade ou day trade nas criptomoedas, fiquem atentos. Se de repente, dependendo da cripto, se ela não passar de 10%, você está dando metade do lucro para a corretora, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por isso que eu prefiro vou dar preferência a uma posição mais esticada, uma posição mensal, uma carteira mensal de criptomoedas, tá certo? Pode ser, mas às vezes compensa entrar e sair rápido. Cara, pega a carteira mensal, se der o valor que você já ficou contente, já sai, não tem por que você continuar posicionado. Mas ela vai seguir neste esquema, tá? A meta, então, é atingir 10% do capital, e olha só que bacana, né? O cálculo é baseado em um limite de R$ 500 por criptomoeda, tá? Os cálculos serão baseados nisso. Ou seja, o capital para se trabalhar nas criptomoedas será de R$ 2.500, sendo que cada uma vai no limite de R$ 500, tá? A gente usa a Binance para fazer os investimentos, tá? E quem quiser, eu uso o Vector, né? O Vector é da Nelogic, ele tem a mesma configuração do Profit, a mesma coisa certinha, só que olha só que interessante, ele tem todas as criptomoedas aí, tá?
essas aqui já são as que eu separei, que eu achei mais interessantes para estar operando. Tá ok? Quem quiser, lá no site da Nelogica, no site da Nelogica não, vocês vão entrar em vertex.com ou vector.com, um negócio assim, tá? Onde eu parei? Parei aqui, PDF. Isso, então, criptomoedas vai seguir este esquema. Todo domingo vocês vão receber os resultados da semana, como que andam as carteiras, tudo certinho. Aquele padrão de todo mundo, né? Semanal, mensal, small cap, BDR. Esse é o acompanhamento anual das carteiras do clube, para vocês também tomarem aí por decisões. Ah, semanal tá indo bem, eu vou fazer a semanal. A mensal tá indo legal, eu vou começar na mensal. Então dá para ir. E aqui fechamos, né? Que acabou. Não tem mais. Pessoal, do que eu precisava apresentar para vocês, dito e feito. E agora eu abro para as dúvidas. Deixa eu interromper aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fazer uma sugestão, deixa eu ver o chat. O Carlos falando das borboletas. Entrou uma mariposa grande aqui. Falando nisso, vou dar uma explicação bem rapidinha aqui. Esse quarto aqui é o quarto de brinquedos do Pedro. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, o cara faz a bolsa lá, tal, não sei o que, tá dentro de um quarto de brinquedo. É porque ele tem pavor desses negócios. Se entra um bicho, ele fica com medo. Então eu tive que trazer o escritório pro quarto, né? Por isso que ele fica o dia todo acompanhando eu aqui. Por causa desse pavor que ele tem. Vocês viram que ele gritou que deu uma coisa ali. Aproveitando isso, tem uma dúvida. No day trade, a alavancagem é de quanto? Por exemplo, se eu tenho 10 mil na conta, eu posso esperar quantos? Ulisses, depende. Tá? Primeiro você tem que falar com o seu assessor. Tá? Você precisa falar com o assessor. Quem não tem assessor, eu vou postar depois, assim que terminar, o endereço do Famerson. O Famerson lá da XP, da BRA. Opa. Da BRA, tá? Quem não tiver assessor, então, entre em contatinho com ele, vai ficar bacana, ele vai orientar vocês. Então, sempre que for fazer operações de alavancagem ou venda descoberto, ter um assessor é de extrema importância. Se você já tem, ótimo. Se não tem, eu indico o meu, que é o Famerson, ele cuida da conta de várias pessoas aqui do clube, tá? No curso de tesourarias, a gente falou sobre esses cálculos, né? A gente falou sobre o ágio que precisa ter e tal. Normalmente, o valor que você quer entrar na ação, se for uma venda descoberto, que nem as posições de venda, né? Eu vou fazer uma posição de venda em swing trade. A Vale, ela vai exigir de você 25% do capital que você quer deixar vendido. Então, se você for vender 10 mil reais em Vale, você precisa ter na conta 25%, ou seja, 2.500 reais. Certo? Seria isso, né? 10%. 25%. Tá? Se você for fazer swing trade, agora se você for fazer day trade, esses 25% ele cai para 1/4 do valor, tá? Então, sempre que eu coloco lá venda, eu coloco lá margem sugerida. Aquilo ali eu já estou calculando 10%, ou seja, já está acima do que vai ser exigido. Então, se você olhou lá, porque nem a gente colocou, eu coloquei no Telegram lá as vendas, né? Deixa eu pegar uma venda aqui bem rapidinho. Qualquer uma aqui, ó. A primeira aqui, ó, a Brasil Foods. Então, para fazer aquela venda da Brasil Foods, eu precisaria do quê? De 2.800 de garantia. Ah, como é que eu deixo essa garantia? Você pode ter a renda fixa. Eu tenho as Magazine Luiza, tenho 17 mil papéis de Magazine Luiza. Então, eu tenho garantia de dar com pau lá na corretora, né? Eu consigo fazer a maior parte das vendas. Então, se você já tem ações que estão travadas, você já tem alguma coisinha lá, elas já vão servir de garantia. Então, você já tem essa garantia lá, tá? Lembrando que se você tomar stop, eles vão atrás dessas ações, tá? E em relação à alavancagem, eu prefiro que cada um fale com o seu assessor de investimento, para ele deixar tudo certinho, calculado, bonitinho para vocês fazerem. Mas o cálculo é praticamente o mesmo, eles vão exigir uma garantia de tanto. Existe um horário, né? Existe todo um esquema que a gente explicou no curso de tesourarias que eu não vou me alongar aqui. Quem quiser que faz o próximo curso, né? Então também no próximo curso eu não vendo nada. Certo que não vai ter no próximo curso. Então, em relação a isso, eu sempre coloco lá, tá? Parabéns. Fala, William. Entrada da frequência vai em qualquer momento do dia. Carlos, assim, vamos imaginar que eu coloquei uma frequência, uma entrada lá, certo? Coloquei uma entrada da frequência, ela não veio. Ela foi um pouquinho ali, ela não veio, mas você observou que ela já foi no alvo 2, que ela já foi no alvo 3. Se ela já fez um movimento muito alto,
aquela entrada já era, porque ela não vai voltar tudo, né? Aquela entrada já foi. Agora, se você viu que ela não foi na frequência, mas ela também não foi numa distância de alvo 1, ela está oscilando ali, ela ainda vai ser válida, né? Eu digo assim, que ela seria cancelada se de repente ela passou de todos os alvos, já foi embora, né? O disco voador já subiu, aí ela seria cancelada. Mas vamos combinar o seguinte, o day trade ele tem dois bons movimentos, que é a abertura do mercado, tá? Que é um movimento de grande volatilidade, e por volta das 3 horas, a hora que as ações estão descansadas, também já é um bom movimento. Então vamos supor, ela não tocou na abertura do mercado, mas lá pelas 3 horas da tarde, a partir das 3, ela está prestes a tocar. O movimento pode ser interessante, tá? Mas se ela também subiu muito e já saiu, já passou pelos alvos e tudo, eu já cancelo, eu já não faço mais ela, tá? Mafra, BDRs, se eu não me engano, quinzenal, tá? Deixa eu só confirmar aqui, voltar de novo. Quinzenal. BDRs de 15 em 15 dias a gente atualiza, tá? De 15 em 15 dias a gente vai atualizar. Professor, de acordo... Ai, meu Deus, tá subindo as perguntas aqui. Com relação ao processo de compra e venda das criptos na Binance, você consegue dar uma luz para nós? Porque é meio complicado. Cara, a Binance ela é extremamente complicado. Para você ter uma ideia, eu levei... Ó, para você ter uma ideia, quando eu fui entrar a primeira vez na Binance, a Nath me ajudou, eu não consegui, a Nath tentou me ajudar, eu fiquei muito bravo com a Binance e com ela, porque eu também não consegui, coitado dela, né? Fiquei muito bravo e não fiz. Aí ela comprou a Cardano subiu 64%. Falei, toma, né? Deixa de ser ignorante e aprende o negócio. Aí eu fiz, consegui, mas demorou uma semana para liberar o cadastro na Binance. Eles são complicados, não tem assim, como eu falo, ó, tem esse meio que é mais fácil. Não, não tem, é complicado mesmo a Binance, tá? Mas vale a pena, porque é uma segurança muito forte, pelo que eu vi lá. Às vezes nem eu consigo entrar, né? Pra você ver tão seguro que é. Fernando, tudo bem? Tem como você passar o setup atual, pois a minha máquina precisa passar por uma manutenção. Arildo, eu posso ver isso mais tarde. Me passa qual o setup que você tinha, que eu te mando a configuração, tá? Eu não lembro mais qual que era o teu que você tinha aí. Se puder ver a sua configuração do Vector também. Wesley, o meu Vector ele não tem configuração, tá? Eu só separei por separar lá e deixei o gráfico em aberto. Eu estou usando o gráfico de 15 minutos, pessoal, não porque eu faço operações do 15 minutos. É porque é mais fácil de eu visualizar as frequências em 15 minutos, tá? Porque se eu uso o de 5, tá? O de 5 minutos, as frequências elas somem da tela, né? Aí eu tenho que ficar toda hora diminuindo lá o preço lá para ver certo. Então, de 15 minutos já aparece certinho. Então, não é porque eu estou operando o gráfico de 15 minutos, não. É só por uma questão de visualizar melhor, tá? O Vector não tem configuração realmente, tá? Eu posso passar a grade de cotações das criptos que eu separei, só se for só isso, né? Porque eu não tenho configuração no Vector, tá? Boa noite, professor. Pediu para te lembrar sobre os pontos de dólar hoje. Tocou a primeira vez. Verdade. Com rádio é o seguinte. Como que funcionam essas frequências? Então, mercado futuro. Quando a gente fala das frequências, então eu tenho a linha de abertura. A linha de abertura ela não é uma frequência. Tá? Ela só é o cálculo inicial, a gente calcula a partir da abertura. Então eu tenho uma frequência para cima e eu tenho uma frequência para baixo, certo? São as primeiras, né? O V1 e o C1. Não vou nem falar da segunda. Então, como que vai funcionar? Qual que seria a regra legal? Toda vez que ele sai do ponto zero e ele toca na primeira frequência, vamos supor que ele subiu, ele tocou na frequência de venda lá em cima. A partir do momento que ele toca, que eu realizo a minha operação, qual que é a lógica da frequência? O dólar, a frequência do dólar existe como? Ele vai subir um determinado valor e ele vai descer esse determinado valor. Então, qual que é a lógica? Eu vou subir, vou ir no máximo dele, que é a frequência, que seria a V1, né? Vou vender ele lá em cima. E a lógica seria o quê? Se eu não tenho as estratégias fixas, se eu não tenho lá 2,5, se eu não saio com 5, se eu não saio com 10, se eu não tenho os 20 pontos, se eu não tenho essa estratégia fixa, a minha intenção é o quê? Se eu sei que o dólar ele vai oscilar de uma frequência na outra, então se eu vendi ele lá em cima na V1, o meu objetivo é o quê? Trazer ele até a linha de abertura, certo? Seria como se ele fizesse o seguinte, então. Então, assim, ó, eu tenho... Deixa eu ver se fica mais fácil eu explicar no gráfico.
Lógico, fica mais fácil, né? Olhando, deixa eu desligar o vector. Deixa eu ver aqui, dólar. Assim. Deixa eu colocar ele no TS Futuros, limpo aqui, frequência. Ó, deixa eu compartilhar, vai ficar mais fácil de entender assim. Porque às vezes eu vou falar, vai complicar mais ainda, né? Ó. Então vamos lá. Já tá aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu deixar ele assim. Então, ó, a frequência do dólar hoje foi isso daqui, ó. Eu só apago. Esse daqui eu coloquei para bater a foto, né? Vamos lá. A linha cega. Ó, assim. Vamos aumentar. Calma aí que até certinho de ano a gente começa a explicação. Aí, beleza. Todo mundo tá vendo minha tela, né? Ó, então tá lá. Abriu, né? Eu pego a ferramenta lá de risco-ganho, normalmente. Faço aqui as medições. Já fiz o cálculo lá no Excel. Medi lá no Excel, tudo certinho. Vi que a frequência do dólar para o mercado de hoje estava em torno de 32 pontos. Então, a minha primeira frequência fica a 32 pontos de distância, tanto para cima quanto para baixo. E a frequência 2, 32, ele fica a 64, né? Então, eu tenho uma primeira frequência e eu tenho outra. Então, na minha leitura, se ele encostar nessa frequência é uma venda, se ele encostar nessa frequência é uma compra. É isso que eu mando para vocês lá. Então, aqui é o V1, aqui é o C1, certo? E fora isso, não faço mais nada, a não ser que eu veja algum movimento gráfico, como tem sido nos últimos dias. Então, o dólar foi, quase. Na verdade, aqui ele já tinha tocado, né? Que eu mexi na composição aqui. Ele já deveria ter tocado aqui. Nossa, o profit tá horrível aqui. Porque aqui foi feita uma venda, né? Então, imagina isso. Ele toca nessa frequência aqui. Ô, Jesus. Já deu uma venda. Neste momento, o que eu falo? Pessoal, ó, quem pegou 2,5, ótimo. Quem pegou 5, quem pegou 10. Mas a ideia original seria o quê? A partir do momento que ele toca nessa frequência, eu faço o trade aqui, automaticamente eu tenho que fazer o mesmo cenário. Então, já que ele tocou nesta frequência, a minha próxima venda passa a ser lá em cima, a minha próxima compra passa a ser aqui. Porque, neste momento, esta linha de frequência está fazendo a mesma função anterior que esta linha. Ficou fácil de entender assim? Eu vou ter sempre uma para cima e sempre uma para baixo. Tocou na do meio, abre para cima, abre para baixo. Então, aqui, eu vou ter o quê? Uma nova compra nessa frequência e eu só vou vender se ela for nesta frequência de cima, a menos que uma delas seja acionada. Tocou, gerou a minha compra. Agora eu tenho uma compra aqui. Se ele veio até essa frequência, eu não vou esperar ele subir duas lá em cima. Automaticamente aqui volta a ser um cenário de venda. E essa daqui, como já foi feita a operação, eu volto uma compra aqui embaixo. Então, a lógica da frequência é isso. Desde que ela tocou na primeira frequência que eu vendi, se ela tem que tocar, ela tem que pegar a operação. Ela pegou a operação. Essa passa a ser a compra, lá em cima passa a ser a venda. Ah, vamos dizer que ele subiu e tocou lá na venda. Se ele toca nessa venda, a minha compra passa a ser esta. Se ele tocou aqui, ó, se ele tocou lá de cima, a minha compra passa a ser essa. Ah, mas ele não tocou. Se ele não tocou lá na de cima, continua tudo normal. Não muda nada. Então, ó, ele toca nessa daqui. A minha compra agora é aqui embaixo. A minha venda agora é lá em cima. Não há por que eu esperar ela subir lá. Então, mas ele já não tocou uma vez? Já, ele já tocou. Mas, se ele veio até a frequência de baixo, automaticamente é como se ele puxasse esse cenário para cá. Tá fácil de entender assim? Fica mais fácil de entender assim? Ó, ele toca, ó. Ele foi lá em cima, agora tá voltando. Vale comprar aqui, né? Porque ele tocou lá, né?
Não vale, porque ele não voltou nessa frequência e, por enquanto, não está liberado compra nessa região. Se ele voltar aqui, não é compra. Por quê? Porque ele está fazendo fundinho menor, ele pode romper essa frequência e vir buscar, sim, a compra original aqui embaixo. Continua. Ó, tocou lá. Opa, aí pegou a venda, né? Ó, aqui era autorizado venda, agora pegou a venda. Pegou a venda aqui, agora sim aqui vira um cenário comprador e a minha próxima venda está lá em cima. Né? As frequências mudam. Aí ele volta, ó, desce. Oh, beliscou lá a frequência, hein? E agora sim, tocou a frequência. Opa, fiz a compra, porque já estava autorizada essa frequência aqui. Puf, comprou. Agora minha próxima compra está aqui embaixo. Trago a venda de novo aqui. Conseguiram entender que quando a gente trabalha com a frequência, eu estou falando de frequência de futuros, pessoal, não confundam com a frequência das ações, que é completamente diferente, tá? Não é esse jeito a frequência das ações, estamos falando só de mercado futuro. Entendam o seguinte, que a frequência, ela é um canal, certo? A partir do momento que ele toca no canal e volta, eu posso fazer, desde que as extremidades do canal sejam tocadas, certo? Vamos, ó. Não quero. Fácil de explicar, ficou fácil de entender? Fácil de explicar? Não, eu que estou Não, explicando. já peguei o negócio do meu, não vou entender nada. Deixa eu ver aqui o microfone aberto. Vou só mutar, né, cara? Nós estamos tentando entender o que é. Tipo, professor, muitas vezes você coloca a venda e ela passa direto na frequência cheia. Aí eu... Ah, não, aqui foi o Zé Carlos já tinha falado das ações, né? Isso, Conrad, exatamente. Vale o segundo toque quando ela volta no primeiro, volta na frequência de origem. Isso, seria essa a lógica, tá? É isso que eu acabei de explicar só para futuros, tá? Se eu mostrar para vocês a frequência das ações, olha como que ela é, essa risca preta aqui, ela é completamente diferente, ela não é frequências, elas não são divididas exatamente, tá? Ela tem duas para baixo e duas para cima, elas são completamente diferentes aí da leitura dos futuros, tá? Apesar de que o mercado futuro está mais de 1 bilhão por dia, né? As ações, tirando Petro e Vale, nenhuma outra consegue isso, a não ser Magalu quando desce forte. Brincadeira sadia. Ó, só lembrando então de novo, ó. Deixa eu trazer os pontinhos verdes aqui. E o vermelho aqui. Então, abriu o mercado, tá? Abriu. C1 aqui embaixo. V1 lá em cima. Primeiro que tocar, se tocar lá em cima é venda, se tocar aqui embaixo é compra, tá? Mercado sobe, pegou a venda. Ótimo. Pegou a venda, este ponto aqui, para mim, ele já não tem mais. Por quê? Porque eu já fiz ele. E agora, esta frequência de baixo, entendam isso daqui, ó. Que essa distância que tem deste pontinho aqui, ó. Essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui. Tá. Certo? Se ele tocou aqui, então essa venda não está mais ativa. A venda está lá no V2 agora. Por quê? Se ele faz um pullbackzinho e dispara, eu pego ele cansado aqui em cima. Essa é a intenção da V2. O que eu falei para vocês? Ah, ele sobe muito forte comprado, o pessoal gosta, vai comprando, a gente entra na alegria desse pessoal comprado, a gente entra quando eles fazem dinheiro. Essa é a teoria da frequência. O pessoal realizou, quem subiu comprado aqui ficou feliz da vida pegando dinheiro. E a gente entrou, dando tapa nas costas dele, ô, beleza, vamos lá, vamos descer, né? Então eu tenho venda aonde, ó? Se eu subir na metade, é como se essa linha tivesse vindo para cá. Ela passou a minha linha, passou a ser a minha linha base, vamos chamar assim, né? Então eu posso trazer esta entrada de compra para cá. E olha só, o cenário não é o mesmo da abertura, ó. Eu tenho uma linha zero e eu tenho uma frequência embaixo e uma frequência em cima. Aí o preço andou. Veio, tocou, acionou a minha compra. Acionou a minha compra, este ponto de entrada, ele apaga, porque eu já fiz a minha operação, e eu volto na frequência de baixa, ter uma outra intenção de compra,
E esta frequência não tem por que eu esperar ela lá em cima se eu tenho uma outra frequência aqui embaixo, desde que essa daqui já foi acionada, né? A mesma coisa é o seguinte, se ele tivesse ido lá na 2 e tocado na 2, professor, mas o V2 lá em cima é o último ponto de frequência. Não, não precisa ser o último ponto de frequência. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pega esse cenário, Ctrl C, Ctrl V, joga as frequências lá para cima, ao mesmo espaço. Olha lá, ó. Você tem mais um monte de frequência lá em cima. Ou seja, a ideia é que o dólar ou que o índice trabalhe batendo cabeça dentro da frequência, seja ela aqui embaixo, ou seja ela lá em cima. Então eu só posso trabalhar o mesmo ponto de entrada desde que ele vá no ponto de cima ou no ponto de baixo, né, na frequência de cima ou na frequência de baixo, e devolva o movimento. Ficou fácil de entender ou eu compliquei mais a vida de vocês ainda? Carlos, ficou fácil? Quem não entendeu depois, só escrever para cá. Agora melhorou. Agora eu entendi. Melhorou? Entendi. Entendi a dinâmica. Obrigado. Ó, vamos imaginar um outro cenário. Pode falar, quem abriu o áudio para falar. O que acontece muito, Nando, é que estoura a frequência, a segunda a frequência cheia, toda hora. Você está falando para colocar uma frequência acima, né? Sim. E toda hora ela estoura a frequência, ou para cima ou para baixo, a frequência cheia. Aí você fica perdido, não sabe se você espera retornar e vende, ou se você espera, ou se você sai da operação de uma vez. Esquece. Não, então, aí nós estamos falando de duas coisas. Quem estoura a frequência são as ações. Tá? A gente está falando de futuros. Quando ela passa da frequência, aí quando eu tenho, vamos imaginar assim, as ações. Eu tenho o limite da frequência dela. Se naquele dia, aquela ação, que nem hoje, eu tinha o limite da Brasil Foods, eu sabia até o limite que ela ia se movimentar. Se por um acaso sai a notícia que saiu e ela estoura a frequência, eu não tenho como prever isso. Então eu prefiro tomar um stop de 40 centavos do que segurar uma operação e ela subir mais de R$1. Tá? Então, o stop ele é possível. Tá? Pessoal, dúvidas no mercado futuro de dólar e índice em relação às frequências? Na sala ao vivo, a gente vai trabalhando melhor isso daí, a partir dessa explicação que eu acabei de falar com vocês. Eu vou mostrando para vocês. Falou, agora, ó, lembra daquela a frequência assim tal. Agora ela mudou, agora a frequência está em tal lugar. E aí a gente vai adaptando esse operacional. Mas eu espero que tenha ficado bem entendido aí. Tá? Tá, só em relação ao que o pessoal colocou aqui. E passa direto, segunda frequência. Se ela passar direto e pegar o stop, fazer o quê? Pegou, né? Mas voltou e foi lá embaixo na outra frequência, então vamos lá embaixo e a gente compra. O stop é o nosso risco, né? A gente não vai adivinhar que ela vai exatamente no lugar e vai exatamente no outro. Não era muito fácil operar, né? Então, a gente vai trabalhando desse jeitinho aí. Desktop 2021, tá? Eu vou procurar aqui, eu te mando, Marildo. Vou ver se eu consigo achar aqui. Senão eu te mando atualizado também. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao clube, em relação a qualquer coisa? Professor, Diga. em relação às ações, né? Swing trade, você pretende usar somente a estratégia das tartarugas ou você vai incrementar mais alguma coisa? Cara, sempre tem mais alguma coisa, porque a gente já tem 4 estratégias, né? Não, além das tartarugas, a gente ainda tem o 520 e tem o Águas Calmas, que é um baita de um carro-chefe também, né? A gente tem mais essas estratégias aí. Os tartarugas é aquele assim que eu acredito que vai funcionar bastante na mensal, mas assim, de mês para mês até, né? Para você manter, pelo que a gente aprendeu no curso, né? 3 meses segurando uma operação, ela é quase 89%, quase 70% na outra. Né? Então, quando for de tartarugas, às vezes assim, quem fez o curso que sabe o que é a estratégia dos tartarugas, se percebeu que uma das entradas já deixa ela em destaque, né? De falar, vou deixar essa daqui, porque esse daqui já é o sinal dos tartarugas, então ela pode subir aí ao longo de 2, 3 meses numa alta gigante aí. Então já dá para usar isso, mas todas elas vão ser usadas.
tá? Não vai ser uma ou pela outra, não. Eu prefiro usar mais os tartarugas, Ah, entendi. tá? Mais alguma? Ainda Sobre não a sou- quantidade de entradas, deveríamos reduzir. Ah, tá, quantidade de entradas. Pessoal, é assim. Quando a gente programou essa questão do day trade, eu tenho que. Quando a gente faz o planejamento do clube, eu tenho que imaginar 221 perfis diferentes, né? Eu tenho que imaginar aquele cara que vai fazer um movimento rápido, aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem pouco dinheiro, aquele que vai entrar numa operação de day trade e vai levar isso para swing, aquele que vai fazer uma venda descoberta. Eu tenho que imaginar todos esses cenários. Então já é muito complicado montar isso, tá? Quando a gente passa muitas entradas, é o que eu sempre falo da festa open bar, né? Não é porque a festa é open bar que você precisa beber o bar inteiro, né? Vai na bebida que você mais gosta e toma porre dela. Então, assim, a imagem que eu tenho, o pensamento que eu tenho quando a gente faz aquele monte de entradas é o seguinte: eu não imagino que todo mundo vai fazer todas, tá? Mas eu imagino assim, eu conheço pessoas que só vão fazer entrada na Vale, porque já falaram isso para mim, falou, professor, a melhor estratégia que eu achei foi fazer só assim, assim, falou, perfeito. Tanto que toda vez eu falo, pessoal, vocês têm direito no clube, me chama, a gente planeja junto, a gente senta por uma hora, a gente conversa. Poucos, né, dos 200 e pouco, acho que eu recebi no máximo uns 20, não passa de 20 pessoas que me chamaram, eu abri o Meet com eles durante o dia ou durante a noite, a gente conversou, falou, professor, eu tenho esse capital, a minha ideia é trabalhar desse jeito, qual que é a melhor forma, né? É a consultoria que todo mundo tem direito no clube, poucos exercem ela, né? Melhor porque sobra mais tempo para mim, porque vocês não me chamam, né? O pessoal parece que tem medo de conversar comigo. E a gente desenvolve essas estratégias. Então, tem pessoas que operam somente 5 das ações, né? Ou seja, se eu não mandar nenhuma coisa das 5 ações que ele opera, ele não faz nada. Ele não vai entrar em qualquer coisa. Tem gente que separa um grupo de ações, tem gente que tenta fazer todas com menos contratos, né? Tem gente que escolhe algumas ações, né? Vai no sorteio, minha mãe mandou tal. E assim, não tem como a gente definir assim, se eu fizer menos entradas, será que vai ser mais eficiente? E se essas menos entradas forem todas as que derem stop? E se a gente perder bons movimentos de alta? Ou bons movimentos de baixa? Né? Então, assim, quando eu faço aquele monte de entrada, a expectativa que eu tenho é do quê? De que vocês estão fazendo uma filtragem dessas entradas. Se é uma ação cara e eu não tenho capital, não tem por que eu fazer essa entrada, eu posso esperar uma outra. Eu já sei que vai vir um monte de entradas. Então eu posso usar aquela que está de acordo com o meu capital, eu posso usar aquela que eu conheço bem o setor, eu posso olhar a entrada, olhar no gráfico, eu tenho um conhecimento básico de gráfico, isso daqui não está me cheirando muito bem. Né? Eu posso trabalhar, que eu tenho pessoas que trabalham pessoas do clube que trabalham na Suzano, né, conhecem a Suzano, conhecem cada setor, né, conhece cada vassoura que varre o chão lá da Suzano, cada funcionário, cada luz, cada lâmpada, conhece tudo. O cara só opera ela. Né? Se não tiver sinal dela por 3 dias, o cara não faz nada em 3 dias. E ele tá feliz pra caramba. Ele só vai fazer aquilo. Tem gente que opera e não usa o stop de 40, usa um stop maior, porém usa um alvo maior também. Então, tudo isso tem que ser previamente definido. A gente sempre fala isso em curso. Eu estou à disposição para qualquer tipo de consultoria. Exatamente, o Clube do Milhão ano passado me tirou do sério, porque a gente tomou 2 stops seguidos. E a ação que eu falou, essa daqui é a ação que vai dar recuperação. A ação foi, subiu mais de 10%, recuperou o capital, e a hora que eu falo, ninguém entrou. Porra, bicho. Se é pra gente seguir um negócio, vamos seguir, vamos fazer bem feito. E aí isso me deixou pé da vida, me deixou muito decepcionado com o Clube do Milhão, porque a gente estava seguindo uma bela de uma estratégia e não foi assim. Eu imaginei que estava seguindo uma bela de uma estratégia, mas muita gente ficou de fora. Mas eu achei que também ia dar errado. Mas a gente não tem que achar, a gente tem que fazer, né? É a mesma coisa do futuros. Eu tenho uma estratégia que eu posso errar 7 vezes, mas se eu acertar 3, eu saio com dinheiro no final do mês. É isso que movimenta o mercado financeiro, né? O mercado, a renda variável. A renda variável não quer saber quantas vezes você acerta. Ela quer saber se quando você acerta você ganha muito, e ela quer saber se quando você erra você perde pouco. Isso fecha a conta no final do mês. Então, volto a repetir.
Não adianta a gente falar, ó, vamos fazer menos, vamos filtrar mais, vão ter, já tem ações que eu não passo que a gente perde belos movimentos, né? Não tem como, se eu soubesse como filtrava isso, nos nossos ganhos eram 100%. E eu também ia cobrar mais de R$ 1.000 do clube, se fosse o caso. Mas não é assim que funciona, né? A gente, várias opções te dá uma gama de oportunidades, né? Te dá vários tipos de oportunidades. Você pode escolher essas oportunidades e escolher entre a certa ou a errada é o risco do mercado. Não tem como a gente ir. Pelo menos eu não vejo isso de uma forma mais objetiva, assim, falou, ó, você entra nessa daqui, que essa vai dar gain, essa daqui eu tô mandando, mas essa vai dar stop, não entra não. Não tem como fazer isso. Eu mando todas buscando o objetivo, buscando o alvo, né? Não tô mandando nada lá porque vai dar o stop, né? Porque realmente toca em frequências, porque realmente chega na exaustão de movimentos, mas fazer o que? O mercado responde do jeito que ele acha que tem que responder, não do jeito que a gente gosta, tá? Então, assim, ainda vou continuar mandando aquelas lá. Tenha um planejamento. Eu estou à disposição para quem quiser sentar, colocar, falar, ó, eu também não sou o melhor planejador, não, tá? Mas eu tenho tanto capital, eu queria saber qual que é a melhor forma, ó. De repente o day trade não é a melhor forma, vamos ficar só nas carteiras. De repente você pode escolher tal ação e tal ação. Quando tiver sinal de entrada nela, você arrebenta, entra com o capital assim, entra com o capital maior, né? Tudo cabe a gente sentar e conversar, estudar certinho, que é o que eu venho fazendo há 13 anos e gerando resultados positivos aí. Então, não se apeguem a isso. Ah, é porque é muito, ah, porque não dá para fazer, ah, porque é assim, ah, porque é essa. Toda desculpa gera prejuízo. Então, a gente não pode ter desculpa para nada. É que nem o cara que vai num monte de estratégia, né? Tem gente lá que toma 3, 4 stops comigo na sala, já fica, nossa, o professor também é foda também, é burro pra caramba, faz as entradas, compra quando tá caindo, sobe quando tá não sei o que lá. E aí no dia que tem que fazer a entrada não faz, né? Por quê? Porque na minha cabeça eu sei que eu posso errar 7 vezes, mais 3 que eu acerto eu ganho dinheiro. E esse cara, ele tá nos 7 erros e não tá nos 3 acertos, né? Então, planejamento. Eu preciso saber, ok? Clube do Milhão vai continuar, sem dúvida nenhuma, tá? Para me chamar, pode ser pela sala. Carlos, aproveita o mês de janeiro que eu estou de férias, tá? Gente, tem gente que eu converso 11 horas da noite, pessoal. Não tem problema com nada. Quem tem problema é minha esposa, que fica pé da vida, né? Mas não tem problema nenhum. Mas sim, dá um toque lá, a gente marca um horário, né, a gente conversa, fala, ó, desse jeito, tenho experiências que funcionaram bem assim, tenho experiências que desse jeito não funcionam, ou de repente até... O importante é a gente se planejar, tá? Não é simplesmente recebeu a mensagem, aperta o botão. Não é assim que funciona, tá? Tem um planejamento. O planejamento é o mais importante, tá? Dúvidas? Consegui responder? Não falei nada com nada? Nem eu lembro o que eu falei agora. Fala, professor. Fala, Rodrigão. Falei com o Suri lá, ele tava meio enrolado. Ele ia até falar para ele entrar aqui junto, mas ele falou, pô, cheguei, tá com as crianças pequenininhas, né? Tem 3 meses, né? Então, gêmeas ainda, né? Pessoal, o Rodrigão também é parte do grupo, só para eu colocar aqui. E a gente tem o Suri que está desenvolvendo, que vai, né, desenvolver aí o robô das frequências, tá? Então, vai facilitar bastante aí para o pessoal. Já era uma novidade que não era para eu falar agora, mas já estou falando. Não conseguimos conversar ainda, porque ele foi papai, né, há pouco tempo, né, Rodrigo? Pai de gêmeas ainda, olha só, problema em dobro, né? Problema não, ele alegria também em dobro. trocou, ele também vai vir morar para aqui mais perto, vai vir morar aqui para São Caetano, tá de mudança também. Ele falou, cara, tá uma loucura a minha vida, mas, meu, eu vi lá, vou mandar mensagem pro professor, vou acertar tudo direitinho, dá para fazer sim, precisa só mandar a estratégia que eu monto lá como que ele quer. Eu falei, não, tranquilo. Não, então já temos a boa notícia aí, ó. Eu não sei se até o finalzinho de janeiro, por causa da notícia aí, né, dele teve gêmeas, tá mudando de casa, tudo, mas teremos sim, pessoal, um robô para trabalhar com as frequências, né? Então agora, assim, quem faz o swing trade dá para adquirir o robô, programar ele para fazer o day trade lá bonitinho, dentro do gerenciamento de risco, então vai ficar XDB aí, tá certo? Então novidades aí chegando no final do mês, eu acredito. Ó, o Mafra, já todo contente já, né? O pessoal pediu, a gente fez, né?
Pô, tem bons robôs, hein, professor? Né, e Aí, roubou que ele pro fez lá, Profit ainda, legal, viu? hein? Não é É pro pro MicroTrader, Profit, né? É pro tem, Profit você ainda, escolhe tá? ainda. Você escolhe. Dá até para trocar de cor, é lógico, né? Se não der para trocar de cor, eu nem pego. Pessoal, mais dúvidas? Ficou claro aí sobre as estratégias, sobre o planejamento do clube? Ah, e falando nisso, as criptomoedas também bombando, hein? Ó, eu e o Rafa compramos o CryptoCar lá, tá? Para quem quiser. Fiz uma pesquisa também sobre os NFTs, né? Já o Rafael me convenceu, nós compramos juntos até. E professor, Diga! vocês estão fazendo operações nas criptos no horário da noite? Ah, criptomoedas, bem lembrado, Flávio. Não sei se por coincidência ou realmente pelo que eu venho acompanhando, as criptomoedas, elas têm um movimento forte, tá? Ainda não descobri o porquê, mas já vi isso ao longo de 20 dias úteis aí. As criptomoedas, elas têm um movimento forte a partir das 21 horas. Virou o horário das 21, as criptos elas ficam piscando que nem umas loucas. Então, movimentos de swing trade de cripto, provavelmente eu vou estar mandando para vocês lá pelas 20 horas, tá? Eu vou estar mandando mais no finalzinho da noite, por observação desse movimento, tá? Do movimento das 21 horas. Não sei o porquê, não sei se Ô, vira o professor, horário de alguma coisa. Diga lá, é Rodrigão. porque o mercado que movimenta mais é o lado de fora. É o mercado asiático. Pode ser, Fuso né? Eu horário. tive É essa por causa do fuso. impressão. Não, é por causa do fuso mesmo. Uhum. Todo mundo que opera cripto, lá tem um outro grupo que eu participo que o pessoal opera cripto. E o pessoal fala que vai começar a operar cripto, eles começam. Geralmente tem pessoal que acorda 2 horas da manhã e fala que o movimento mesmo Sim, isso. que Eu rola tenho o briga Forex, né? mesmo O é das. Forex, o meu Forex é às 3. O pessoal que fala que é das 2 da manhã, fala, começa umas 10 horas da noite, já começa. Mas, meu, ele falou que a briga mesmo é das 2 até 6 da manhã, que o 6, 7 horas que aí Isso, eu. porque abre Londres, né? Sim, Londres também é o Forex, é porque abre Londres às 3, né? sim. É um LCR com mercado 14 muito em 15 grande, né, minutos. professor? Das criptos, né? Como é que é, Flávio? Não entendi. E, assim, ele é um mercado muito grande, assim, com variedades para você operar. Não é só você operar a moeda. Tem negócio de mineração, que eu fiquei. O Ah, pouco sim. que eu li, tem coisas de token, né? Que eu não sei nem o que que é, mas Sim. são Tudo vários. que eu consegui pesquisar ao longo de 3 anos, né? Até saiu uma matéria no jornal aqui da região, depois eu até encaminho lá no grupo. Tudo que eu consegui pesquisar durante os 3 anos que eu estudei criptomoedas, tanto o NFT quanto os tokens, essas coisas todas, tanto a mineração também, principalmente a mineração do Ethereum, que é a mais forte, elas só são vantajosas quando a moeda está em tendência de alta, tá? Tanto que para entrar no jogo dos carrinhos lá que eu e o Rafa entramos, eu fiz essa pesquisa. Eu olhei, antigamente o jogo, não sei nem se alguém conhece o CryptoCars aqui. Há 6 meses atrás, mais ou menos, o Rafa comentou do jogo para mim. Para entrar nesse jogo, gastava-se R$ 3.800. Tá? R$ 3.800, você comprava a criptomoeda lá, o Secar, e lá no jogo você tinha um carrinho, e toda vez que esse carrinho corria, ele te dava moedas por dia, né? Dava de 15 a 20 moedas por dia, essa era a lógica do negócio. Então eu fiz uma pesquisa assim, se eu fizesse a compra do jogo, lá naquela época, gastando 3.800, hoje como eu estaria? Se eu fizesse a compra da moeda, não comprasse o jogo, comprasse a moeda, gastando os mesmos 3.800, hoje como eu estaria? Tá? Em relação ao mundo dos NFTs lá dos joguinhos, tá? No caso de mineração também. Nesse período de 6 meses, sem estar no jogo, só tendo comprado a moeda, hoje eu teria um prejuízo de 44% do capital. 44% sem estar no jogo. Estando no jogo, hoje eu teria um prejuízo de 7%. Ou seja, se a criptomoeda está numa tendência de baixa, o jogo ele só vai servir para proteger o capital. Se você está só na moeda, aí é prejuízo na certa, aí tem que ter o uso de stop. Então, nesse ano também a gente vai observar bastante isso daí, tá? Quem está na tendência de alta, se tem alguma coisa atrelado a ela, né?
Porque assim, se a gente vai fazer uma compra de uma criptomoeda, pensando dezembro, essa criptomoeda ela está ligada a algum jogo, a algum NFT, como que esse NFT está se comportando, como que é a tendência dele. Por quê? Porque se eu compro a moeda e não estou no jogo, e esse jogo está movimentando muito, né, movimentando os tokens lá dentro, significa que está gerando mais moeda, está gerando mais oferta, aparece mais procura. Isso caminha junto. Então seria mais ou menos essa a lógica aí, tá? Mas isso a gente vai destrinchando ao longo do tempo. Último recadinho importante, a gente não tem mais, eu pretendo, né, não ter mais cursos esse ano, e a gente já começa com um básico aí, finalzinho de fevereiro, um curso bem rápido, assim, de 2 dias, só para a gente alinhar tudo com a galera aí, tá certo? Curso bem... A Nath vai ficar doida porque eu nem tinha comentado com ela, mas algo bem rápido, tá? Sem tomar muito tempo, não vai custar nada, só para alinhamento dos planetas. Pessoal, 10 horas, mais alguma dúvida para a gente não se estender tanto? Mais alguém? Ninguém abriu o microfone, não temos mais nada no chat. Então é isso. Esse ano bem volátil. Pessoal, agradeço então a presença de todos. Essa gravação fica aí para o pessoal que não conseguiu assistir. A gente se vê então nas salas ao vivo. E lembrem-se, pessoal, se você tiver um tempinho, tenta marcar comigo mais um tempinho aí para a gente conversar, montar esse planejamento tudo certinho, para a gente caminhar junto, tá certo? Muito obrigado pela paciência. A gente se vê. Até uma próxima. Até mais. Fui. Tchau, tchau.